Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Eu gostaria de convidar a igreja para que esteja nesse momento atenta à palavra do Senhor, que nós estaremos trazendo também sobre o tema Família sob o domínio da graça. Falamos sobre esse tema no domingo passado, na primeira parte dessa mensagem, Família sob o domínio da graça. E no domingo passado falamos sobre os fundamentos da graça na família. Vimos alguns temas importantes sobre os fundamentos bíblicos da graça. Falamos sobre a graça na educação, na salvação, quando a salvação alcança a família através inicialmente de um membro. Falamos também sobre a graça na educação dos filhos, a graça no perdão e a reconciliação na família. Falamos tudo isso na semana passada, na pregação, na mensagem da semana passada. E na mensagem de hoje vamos continuar falando sobre o tema Famílias sob o domínio da graça. Mas falaremos hoje de alguns aspectos práticos da família quando está submersa, quando ela está completamente sob o domínio da graça de Deus. Sabemos que muitas vezes nós vivemos numa família que nem sempre é o que a sociedade chama de família funcional. Nem sempre temos aquela imagem de uma família perfeita, de uma família nos moldes tradicionais. Hoje em dia, nós já precisamos conviver também com as famílias de vários tipos. Famílias, por exemplo, de mães solteiras, famílias de mães que precisam criar sozinhas os seus filhos, de pais também que acabam exercendo essa função de ter que criar os seus filhos sozinhos também, por diversos motivos. E essa forma bastante eclética de a família funcionar hoje em dia, às vezes, por exemplo, quando há um desemprego na família e o pai está desempregado, às vezes a mãe consegue, com algum serviço, ou ela mesma é empregada, consegue trazer o sustento para a família. E tudo isso faz parte também dos aspectos da vida moderna. E tanto na família tradicional, quanto também na família mais moderna, precisamos entender que a graça de Deus, ela é o mais importante para sobrevivermos, especialmente num mundo como esse. No mundo em que você tem cada vez menos tempo para se dedicar à família, para se dedicar aos filhos,
para poder ter um momento de lazer com os seus familiares e construir laços que sejam mais fortes. Porque o modo como o mundo nos obriga a conviver hoje é muito corrido. E você precisa resolver muitas coisas muito rápido e não consegue parar para realmente respirar e se dedicar à sua família. Há muitas ocasiões em que precisamos, mais do que nunca, entender que a graça do Senhor precisa estar trazendo uma cobertura para que a nossa família alcance realmente o seu status de uma família abençoada, de uma família que os seus membros se tornem felizes. Eu não sei os irmãos, mas muitas ocasiões fazem com que a gente esteja realmente nos perguntando: será que eu vivo numa família que seja uma família que me traz felicidade? Ou será que eu, como membro dessa família, também contribuo para que eu leve felicidade aos outros que fazem parte da minha família, seja o meu cônjuge, seja meus filhos, seja meus sobrinhos, meus netos, enfim, seja a família local, aquela família pequena do local da casa, quanto também a família mais ampla, com a família envolvendo avós, envolvendo tios, enfim, envolvendo outros grupos também. Eu gostaria de convidar você a, nesse momento, abrir a palavra de Deus em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E vamos entender agora sobre a importância do amor fraternal na família. Existe o amor que você somente conhece no seio familiar. O amor fraternal envolve tanto entre os irmãos propriamente, quanto também esse amor que faz parte do ambiente familiar. João capítulo 13, versículos 34 e 35, o texto nos diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É claro que Jesus aqui está se referindo ao contexto do amor dentro de uma comunidade chamada igreja. Ele se refere aqui à comunidade dos discípulos, que precisam evangelizar o mundo, precisam alcançar o mundo com o amor de Jesus, e para isso eles precisam espelhar o amor de Cristo para o mundo. E como que eles vão fazer isso? Fazendo palestras sobre amor, trazendo mensagens que possam estar apelando às emoções das pessoas meramente? Não, eles estariam espelhando o amor de Cristo se de fato eles estivessem na prática amando uns aos outros. E aqui vem um conceito muito importante de amor. O sentido bíblico de amor é estarmos de fato representando na prática os atos de amor. Então, se eu digo que eu amo a minha esposa, eu preciso não apenas falar, também falar, porque eu preciso ser romântico também, não é? Não é fazer igual Roberto Carlos, botar uma rosa aqui na boca, né, para tentar encantar a minha esposa. Não é bem assim. Mas eu preciso ser romântico também com ela. Mas mais do que usar palavras românticas, mais do que tocar uma música que ela goste, no momento especial em que estamos somente nós dois ali no quarto, mais do que isso, eu preciso demonstrar o meu amor por ela na prática do dia a dia. E isso envolve comprometimento, compromisso. Eu preciso ter o compromisso de cuidar da minha esposa, a quem eu digo que amo. Ela precisa ter o compromisso também de cuidar de mim, não apenas das necessidades, mas também naquilo que ela gosta, naquilo que eu gosto, naqueles detalhes, essa atenção,
o marido precisa dar, a esposa precisa dar, os pais precisam dar aos filhos também. A própria Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, mas devem demonstrar o amor de Cristo através da vivência comum no lar. Então, tudo faz parte em como espelhamos o amor de Deus no seio da nossa família. Há situações, inclusive durante essa semana, a gente percebe uma situação muito complicada que aconteceu em São Paulo. Um filho adotivo, por alguma situação que ele quis, e os pais não quiseram dar para ele o que ele queria, ele se revolta e simplesmente assassina a família que o havia acolhido. E nessa prática de assassinato, essa prática triste, horrenda de assassinato da família que o havia adotado, esse garoto depois coloca fogo na casa. É um tipo de revolta que demonstra que, por mais que muitas vezes a gente, inclusive, queira dar amor, nem sempre a pessoa que está recebendo amor vai ter a condição de entender e de compreender o tipo de amor que estamos querendo dar. Infelizmente, o mundo em que vivemos é o mundo em que falta o amor na família. Falta a convivência na família, falta esse tipo de percepção de como a graça de Deus pode ser vivenciada assim no seio familiar. E quantas vezes nós queremos demonstrar isso e não conseguimos? Porque, de fato, às vezes, tem certos homens, tem certas mulheres que têm dificuldade em demonstrar o amor para os seus familiares. De fato, amam, mas não conseguem comunicar esse amor. Então, você precisa, além de amar, você também precisa entender qual a linguagem do amor da sua família, para que você comunique o amor que você tem por eles, de modo que eles entendam a comunicação que você está passando. Por exemplo, para muitos homens, mostrar que ama a esposa é levar as compras para casa, é não deixar faltar nada, é ser um exímio provedor. Mas, às vezes, a linguagem do amor da esposa desse homem é a linguagem que ela prefere um carinho, ela prefere uma palavra mansa, ela prefere um aconchego, e ele não consegue dar. Então, na mente dessa esposa, o seu marido não a ama. Mas, de fato, na cabeça dele, ele a ama, porque ele tem dado provisão para ela. Mas então, falta o quê? Comunicação entre os dois. O marido precisa aprender a linguagem do amor da esposa para que ele fale para ela na linguagem que ela quer ouvir o quanto ele a ama. E da mesma forma a esposa. Ela precisa estar atenta para perceber que do jeito do marido, ele está dizendo que ele a ama muito. Entende? Então, precisamos encontrar meios e caminhos para estarmos vivenciando o amor na nossa família e também para estarmos comunicando esse amor que nós já queremos vivenciar para os nossos amados e queridos familiares. Isso envolve também relacionamento entre sogro e sogra, entre mãe e pai, entre a família mais ampla. Precisamos não apenas vivenciar o amor, mas também aprender a comunicar o amor para os nossos familiares. E o objetivo é muito simples. O objetivo é até mesmo espiritual, porque Jesus disse que quando nos amamos uns aos outros e quando comunicamos aos outros que estão lá fora, que não conhecem a Jesus ainda, o quanto nós nos amamos, quanto fazemos isso,
nós estamos sendo testemunhas do amor de Deus por toda a humanidade para aqueles que estão lá fora. Então, meu irmão, minha irmã, quando você aprende a linguagem do amor dentro da sua família, você está também com a sua família espelhando o amor de Deus para, inclusive, alcançar famílias que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. É também um propósito evangelizador, quando você simplesmente se coloca na presença de Deus para, de fato, amar os seus familiares. E a pergunta fica no ar: será que eu tenho conseguido amar os meus familiares de modo que eles entendam que eu, de fato, os estou amando? Será que, como marido, será que, como esposa, nós temos conseguido demonstrar para o nosso cônjuge o quanto nós o amamos de modo prático, de modo muito prático no dia a dia? Essa é uma realidade que precisamos aprender a viver. Além disso, além da importância do amor na família, e jamais vamos estar nos cansando de falar desse amor bíblico, que é o amor prático, o amor no dia a dia, a gente também precisa aprender a buscar o serviço e o cuidado dentro do lar. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Que diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. É interessante como tanto na passagem em que Jesus fala do amor fraternal, quanto também nessa passagem em que Paulo fala de estarmos considerando as necessidades dos outros, primeiro do que as nossas, a gente sempre pensa no ambiente da igreja, porque, de fato, foi o ambiente primeiro em que Jesus e Paulo se referiram a esses modelos, a esse tipo de atitude que precisamos ter. Mas a gente nunca para pensar que antes de vivermos esse tipo de modelo na igreja, precisamos viver esse modelo no nosso pequeno ambiente social que vem primeiro, que é a nossa própria família. Em muitas ocasiões, você consegue perceber, por exemplo, a qualidade de pais que amam tanto os seus filhos que fazem de tudo para servir os filhos, para serem pais servidores. E isso é bom, isso é bíblico. Servirmos uns aos outros é bíblico. Mas só que, muitas vezes, especialmente em nossa geração, os filhos têm sido criados com pais tão servidores que os filhos se acham os donos da casa. Você vê, por exemplo, crianças de 4, 5 anos de idade que parecem um rezinho mandão dentro do lar. Entende? Uma coisa são os pais estarem dispostos a, de fato, servirem essa criança. Mas outra coisa é se o pai, no afã, a mãe, no afã de servir a criança, não consegue colocar limites. Então, essa criança pode crescer com a perspectiva bastante prejudicada de como o mundo funciona. Porque, confessa para mim, você gostaria que o mundo rodeasse ao seu redor, mas o mundo não rodeia ao seu redor. O mundo não está
aqui, as pessoas do mundo não estão aqui para fazer todas as suas vontades. E cada pai, cada mãe precisa também tomar a sua postura de colocar limites na criação do seu filho, da sua criança. E colocar limites é importante porque a criança vai crescer com essa percepção desde o lar, desde a casa, de que ela precisa também fazer a sua parte para poder contribuir para o mundo. Então, o seu filho, seja criança, seja adolescente, seja jovem, o seu filho também precisa entender que ele precisa ser um filho servidor à família. E não apenas os pais servidores dos filhos, mas também os filhos servidores dos pais, para que não haja disfunção, para que, na verdade, haja harmonia. A menina precisa, desde cedo, tomar consciência de que também é função dela lavar uma louça, ajudar a arrumar a casa, manter o seu quarto limpo. O menino também precisa entender que tanto ele também precisa ajudar no cuidado da casa, lavando a louça, limpando o quarto, cuidando da casa, quanto também ele precisa ir tomando consciência de que ele precisa, às vezes, até ter algum serviço, ter algum trabalho, de vender alguma coisinha, para ele ter o seu próprio dinheirinho e começar a dar valor ao dinheiro que ele ganha. E até, quem sabe, contribuir ajudando, pagando contas em casa quando já chegar na adolescência e na juventude. Aprender a ajudar no orçamento familiar. Tudo isso é parte do que pai e mãe também precisam educar os seus filhos. Porque em muitas ocasiões, embora não seja pai, mas eu estou falando em tese do que eu posso perceber, do que eu vivo, porque eu sou filho ainda, né? Meus pais são vivos, e no modo como eu fui criado. E eu percebo como muitas vezes os pais precisam aprender a de fato, educar os seus filhos, porque quem educa o filho não é a escola. Entenda de uma vez por todas isso, meu irmão, minha irmã. Quem educa a criança não é a escola. Quem educa a criança, inclusive na Bíblia, não é a igreja. A responsabilidade de educar o seu filho, a sua criança, tanto para a vida, quanto também nas coisas de Deus, é sua como pai e como mãe. Não fica terceirizando uma responsabilidade que é sua. Cabe a você como pai, a você como mãe, estar cuidando da educação da sua criança. A escola vai ensinar português, matemática, história, geografia, outras matérias. Mas você vai ensinar em casa a sua criança a como crescer, como respeitar as pessoas, como ter uma função na sociedade, ser útil para a sociedade, como de fato vai fazer a diferença no mundo em que cada vez mais as pessoas estão falando: cadê meu direito? É meu direito isso, é meu direito aquilo. Você tem que fazer o que eu quero porque é meu direito. E pouco se fala dos deveres. Os deveres como cidadão. Pouco se fala sobre isso. Na minha época de escola, eu tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Tinha um livrinho que eu estudava sobre esse assunto. O SPB também, o povo da minha época aí lembra disso. Claro que aquilo tinha uma função política, não é? Tinha um interesse político na época em aplicar esse tipo de ensino na escola, era obrigatório. Mas quanta falta que faz esse tipo de estudo nas sociedades atuais, nas gerações atuais. Quanta falta faz para essa molecada de hoje, não é? Estar estudando um pouco sobre como respeitar o próximo, respeitar as autoridades dentro da própria casa, do próprio lar.
respeitar a autoridade na escola, porque nem mesmo na escola tem respeitado a autoridade. Aqueles que labutam aqui em sala de aula sabem do que eu estou dizendo. Há um desrespeito flagrante nessas escolas, especialmente as que funcionam em comunidades. Eu tenho ouvido histórias assim de arrepiar os cabelos, e olha que eu tenho poucos cabelos. Por quê? Porque as famílias não têm educado as suas crianças. Têm terceirizado a educação dos seus filhos, ou para a escola, ou para a igreja, no caso de serem crentes. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe. Eduque o seu filho. A Bíblia diz, vimos isso na mensagem passada, eduque o seu filho no caminho em que ele deve andar. Você tem que estar no caminho junto com o seu filho. Então, quando essa criança bem educada pelos seus pais, no caminho certo, no caminho do Senhor, quando crescer, essa criança jamais se desviará do caminho correto. Mas é preciso compromisso dos pais para poder criar os seus filhos no caminho correto. Então, aprenda, se você não aprendeu ainda, e também ensine a sua criança que servir em casa também é o privilégio de todo cristão. Não custa nada o seu filho ajudar nas tarefas de casa, não custa nada o seu filho adolescente que já trabalha trazer algum tipo de contribuição para alguma conta, por menor que seja, na família. Isso ajuda na criação do caráter da sua criança, do seu jovem, do seu adolescente. Servir em casa é também um desdobramento do amor. Quando há amor no lar, há o desdobramento no serviço alegre e voluntário, quando a família toda está unida nesse esforço para estarem de fato agradando ao Senhor através dessa atitude de amor. Eu quero convidar você também a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículos de 29 a 32, quando vamos estar falando agora sobre a terceira e última característica da família que está debaixo da graça de Deus, que está sob o domínio da graça. Além de ser uma família que se ama e se ajuda com o serviço do lar, a família que está sob o domínio da graça, ela também tem uma comunicação e ela também busca a resolução dos conflitos familiares. Efésios 4, de 29 a 32. O texto fala o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Mas o princípio espiritual que Paulo traz para a igreja, mas que também deve ser aplicado na nossa família, porque a nossa família é a nossa primeira igreja. É o local onde estamos adorando a Deus em primeiro lugar.
Para pensar, quando você está em casa, se arrumando para vir à igreja, cultuar a Deus, na sua casa já começou o culto ao Senhor. Aqui na igreja é só um desdobramento e uma ampliação do culto que já começou no seu lar. Mas se no seu lar não é um ambiente de paz, de culto ao Senhor, e você vive lá aos berros com a sua família, chegando de tudo quanto é nome, e depois faz cara de santo e vem aqui para a igreja, será que Deus está se agradando desse culto? Será que de fato é culto ao Senhor? O nosso culto começa no nosso lar. O meu culto pessoal a Deus é em todos os momentos do meu dia. Tudo que eu faço no meu dia tem que ser uma atitude de alguém que é santo, que quer agradar o Senhor. E não só enquanto eu estou aqui na igreja, que todo mundo está me vendo cheirosinho, arrumadinho, bonitinho, aticuticute do Senhor. Mas em casa, quando eu acordo, eu preciso glorificar a Deus, mesmo com o meu bafo de onça e a minha cara amassada ainda, de tanto dormir. Entendeu? Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as circunstâncias do nosso dia, nós temos que ter a consciência de que cada segundo da minha vida é um segundo em que eu estou cultuando a Deus. Por isso que Paulo se refere aqui em Efésios, que eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo na minha casa. A cultura judaica tem um negócio muito interessante que eles dizem. É o conceito que eles usam, que tem base bíblica. Na cultura judaica eles chamam de Lashon Hará. E fazem oposição da Lashon Hará com a Lashon Hatov. Lashon Hará é a língua amaldiçoadora. E a Lashon Hatov é a língua abençoadora. É isso que Paulo está se referindo aqui. Não pode sair da minha língua, da minha Lashon é a língua, da minha língua, nenhum tipo de palavra que seja maldita, que seja amaldiçoadora. E às vezes eu faço uma brincadeira, às vezes eu faço uma piada, às vezes eu falo alguma coisa e deixo escapar a Lashon Hará, a linguagem amaldiçoadora. E na cultura judaica eles dizem que isso impede que as minhas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Aí você para pensar, de fato, quantas vezes eu tenho orado pedindo alguma coisa e demora um tempão para Deus responder. Quem sabe não é por alguma atitude de pecado de um modo geral, mas principalmente o pecado da linguagem amaldiçoadora, que tem impedido Deus de atender prontamente as orações que eu tenho feito a Ele. Então, precisamos aprender, como Paulo se refere aqui, a dominar a nossa língua. A dominar aquilo que sai, porque Jesus mesmo disse que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. É o que contamina espiritualmente a nossa vida, palavras que dizemos e que por mais que a gente se arrependa, por mais que muitas vezes a gente peça perdão e até o nosso cônjuge, por exemplo, nos perdoe. Ainda que haja o perdão, ainda que haja a cura, ainda que haja a restauração de relacionamentos, e esse é o propósito do perdão, esse é o propósito da reconciliação. Mas muitas vezes, aquela mágoa que foi criada por aquela palavra, ela fica lá, ainda ardendo no coraçãozinho
da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos até. Uma palavra, uma atitude, uma ação que marcam a vida da gente. E às vezes a gente vai levando na consciência uma ação como essa, uma palavra mal colocada, falada de modo ríspido, de modo rápido, que às vezes a gente até se arrepende logo assim que fala. Mas a destruição provocada pela língua, Tiago diz que é esse pequeno órgão que coloca fogo em toda uma cidade, em toda uma floresta. Isso já aconteceu. E olha a luta que é para a gente consertar algo que foi causado por uma palavra mal colocada. Por isso que Paulo diz, é muito melhor uma medida profilática, de não ter que remediar algo que eu falei mais à frente. Mas a medida profilática é eu me policiar o tempo todo, para evitar falar palavras que não sejam palavras de bênçãos. É difícil pra caramba, não é? Quando você dá aquela topada na pedra, ou na quina do móvel da sua casa, você nem ser pedra, né? Porque ninguém anda mais descalço na rua hoje para topar em pedra. Então, se você dá o dedinho do seu pé lá na quina do móvel da sua casa, eu não sei se a primeira palavra que vem na sua mente é aleluia, glória a Deus. Provavelmente não seja. Se é o seu caso, você é mais crente do que eu. Você consegue ser mais crente do que eu. Mas a gente tem que aprender, dominar. Domina. Porque quem consegue dominar a sua própria língua, domina o mundo inteiro. Proteja a sua família de palavras malditas, de palavras mal colocadas, de palavras impensadas, que vão ferir primeiro, porque depois, para você curar a ferida, também dói a beça, demora, é cansativo. Lidar com gente magoada com você é um negócio que muitas vezes dificulta até a nossa própria graça no dia a dia. Não é? Você saber que alguém está muito machucado com você, isso mexe com você. Especialmente se você de fato ama a pessoa que você machucou. Então, em primeiro lugar, conta carneirinho, conta até 10, faz o seu jeito, mas não fala sem pensar. Isso machuca as pessoas. E em nome de Jesus, caso tenha escapado, caso você tenha ferido alguém na sua família por uma palavra mal colocada, uma palavra frouxa, mal pensada, tenha humildade para pedir perdão. Reconheça o seu erro. Mulheres, eu sei que é difícil, mas quando você errar, reconheça para o seu marido que você errou. O quanto é difícil. Os homens sabem o quanto a gente faz piada com isso. Reconheça que quando você errar também, minha irmã. Mulher de Deus reconhece quando erra. Homem de Deus reconhece quando erra também. Peça perdão. Peça perdão ao seu filho se você exagerou, por exemplo, numa reprimenda, se você foi corrigir o seu filho e exagerou. Não há problema nenhum em você pedir perdão. Você reconhecer que errou. E quer a graça para o seu filho? Dá um sorvete para ele depois. Dá um presentinho para ele. Para mostrar que você está arrependido e está usando de graça para com essa criança. Entendeu? Graça na família, às vezes, é difícil de você ver. Porque no dia a dia, a gente está tratando com iguais. É diferente na empresa, por exemplo, que você lida com o seu chefe e o seu chefe é superior a você. E você sabe que se você dá uma palavra atravessada para ele, você está no olho da rua. Você sabe disso. Em casa, basicamente, todo mundo é mais ou menos igual ali.
Claro que tem a hierarquia também em casa. Tem o pai e a mãe que vem primeiro, depois os filhos. Tem uma hierarquia também. Mas hoje em dia a coisa está tão diluída que parece que é tudo igual. Aí você se sente à vontade para falar o que não deve. Aí é que a coisa fica feia. Terceira Guerra Mundial dentro do seu lar. Então vamos aprender a nos dominar primeiro. Dominar a nossa própria língua. Dominar o nosso temperamento. E deixar o Senhor trabalhar conosco. Amém? Vimos hoje, então, como complemento o que começamos a ver na semana passada, vimos a importância do amor na família. Vimos também o serviço e o cuidado no lar, o serviço mútuo, o serviço um ao outro, um cuidando do outro. Vimos também sobre a comunicação e a resolução de conflitos. E agora eu gostaria que você pensasse no seu lar, pensasse na sua família. Qual a contribuição que você tem dado nesses princípios práticos e gerais da graça na sua família? Você tem contribuído para que a sua família também seja vista como uma família abençoada por Deus, agraciada pelo Senhor? Ou você percebe ou acha que você está aquém desse modelo dos fiéis para ajudar a sua esposa, ajudar o seu esposo, para ajudar os seus filhos, ajudar os seus parentes, seu cunhado folgadão, a sua sogra que fica às vezes se metendo na sua família? O quanto do Evangelho de Cristo você tem espelhado para os seus familiares, os mais próximos de você no dia a dia e até os mais distantes. O quanto do amor de Cristo tem sido percebido através da sua vida familiar. E essa palavra é específica para você, meu irmão, minha irmã, que já conhece o Senhor. Em que a sua família, na sua casa, no seu lar, todos já servem ao Senhor. Como você tem espelhado o amor de Cristo para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os outros familiares? Que possamos aprender a estar totalmente submersos na graça de Deus, totalmente sob o domínio da graça do Senhor na nossa vida pessoal e também na nossa vida familiar.